Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis. Oficialmente o primeiro vídeo no novo cantinho de gravação, novo home office, novo cantinho de leitura. O último vídeo aqui do canal é um vlog contando, como foi essa reforma, por que eu decidi fazer, então vai lá conferir se você ainda não conferiu. Também tem ali dentro do vlog a parte que eu arrumo minha estante, vocês vão ver um pouquinho dos livros que tem por aqui também, uma bookshelf tour rápida e um tourzinho de 2 minutos pela estante, assim, só pra mostrar pra vocês todo esse processo. Antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Também já deixa o seu like para você não esquecer. Vou deixar aqui na descrição também as minhas redes sociais para você ir lá me seguir se você ainda não me segue. Por lá eu posto as minhas atualizações de leitura em tempo real. Então hoje a gente vai conversar sobre A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis. Ele que é um dos meus autores favoritos, que se tornou um dos meus favoritos da vida. Já li uns 6 livros dele, eu acho, no total, não lembro muito bem de cabeça. Tem alguns favoritos que entraram para favoritos da vida, enfim, C.S. Lewis pra mim é aquele autor que me traz muitas reflexões, que me fazem pensar fora da caixinha, que deixa o meu cérebro, assim, literalmente fritando. O livro traz 7 ensaios que abordam diversas questões religiosas intrigantes e complexas. Não achei uma leitura das mais fáceis, para mim foram bem difíceis, tive dificuldade na leitura em alguns capítulos, tive que reler, mais de uma, 2 vezes. Mas nesse livro a gente consegue ter uma visão, de como é a escrita do Lewis, porque ele traz, diversos temas, como eu falei, diversos ensaios, e também porque eles foram escritos em anos diferentes. Como vocês sabem, eu gosto de ir meio na surpresa com os livros que eu leio, não gosto muito de ler sinopse, de ver resenha, enfim, gosto muito de saber, então eu vou mesmo na surpresa. Então eu achei que esse livro iria falar apenas sobre a última noite do mundo ou a segunda vinda de Cristo. Mas, como eu falei, são vários temas dentro desse livro. O primeiro capítulo foi escrito em 1959 e tem como título A Eficácia da Oração. O próprio autor diz que a oração é um pedido que pode ou não ser atendido. E aqui ele diz que nós precisamos orar de todo o coração e também com o nosso pensamento. Não basta apenas dizer palavras bonitas ou palavras prontas, o nosso coração deve estar conectado com aquilo que a gente diz. Ele compara os nossos pedidos de orações a Deus com pedidos que fazemos a outras pessoas, Por exemplo, se pedimos algum favor, para que essa pessoa faça algo por nós, e essa petição, para as pessoas, ela revela alguma certa intimidade. Afinal, dificilmente você vai pedir algo que você precisa muito para alguém que você não confia. Então, para você fazer um pedido, você precisa ter uma intimidade com a pessoa. Isso também é o que precisamos ter com Deus, uma relação de intimidade. A oração de petição, ela nos é permitida e ordenada, O próprio Pai Nosso, a própria oração do Pai Nosso, ela nos é ordenada. Então, a oração, ela é um modo de ação. Deus não tem seus favoritos. Um exemplo disso é o próprio Jesus no jardim do Getsemane, em que ele pedia, Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Mas tem coisas que já estão escritas por Deus, coisas que não tem como a nossa oração mudar, coisas que já são predestinadas para nós, coisas que já estão no nosso futuro e que Deus já ordenou. Ele também diz que a gente não deve tirar conclusões precipitadas acerca das nossas orações não respondidas. Nós precisamos apenas seguir a nossa vida e não ficar pensando nisso, mesmo que isso seja difícil. E por fim, ele não finaliza o capítulo afirmando de que forma a oração pode ou não resultar efeitos, de que forma é a maneira certa de orar. Eu senti que ele deixa exatamente o final desse capítulo em aberto para que a gente reflita um pouco sobre as nossas orações, sobre o que temos pedido a Deus e se aquilo que temos pedido a Deus está de acordo com a nossa realidade atual. O segundo capítulo ele vai falar sobre a obstinação na crença e ele foi escrito em 1955. Obstinação significa um apego forte e excessivo.
O capítulo vai falar sobre crença e evidência, como cientistas e cristãos se relacionam, já que os cientistas creem apenas naquilo que eles veem, e nós, como cristãos, agimos bem ao contrário disso, pois nós precisamos crer naquilo que não vemos, né, que é o que chamamos de fé. Ele fala também que o verbo crer ele pode ser usado tanto no negativo como no positivo em diversas áreas da nossa vida. Afinal, nós precisamos crer ou não crer em alguma coisa. Sempre vamos crer ou deixar de crer em algo, né? Porque a gente crê naquilo que a gente não confia, né? Como é que a gente vai acreditar, né, num Deus se a gente não confia em Deus? A gente precisa ter uma relação de intimidade para que a gente creia. Exemplifica também a crença nas pessoas e não foca só na fé cristã. Ele diz que a verdadeira demonstração de confiança ou de crença, ela vem antes da prova. Então nós precisamos crer muito antes de ser provado ou muito antes de ter a resposta que queremos. Lírios que Apodrecem é o nome dado ao terceiro ensaio deste livro e também foi escrito em 1955. Ele começa o capítulo falando sobre mente e comportamento refinados. Constitui também religião, que nada mais é do que atitudes e práticas vistas externamente, né? Isso é diferente de um verdadeiro relacionamento e um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Afinal, esse relacionamento íntimo, ele não é visível aos olhos do homem, né? A própria palavra diz em Mateus: orar o seu pai, que está em secreto, vai e fecha a porta do seu quarto. Afinal, é uma relação de intimidade, é uma coisa que você não precisa estar mostrando para as outras pessoas. Ele também fala sobre cultura, que nós nos precisamos deleitar e aproveitá-la internamente e não exteriormente. Nós não podemos ler um autor ou alguma determinada obra só para nos mostrarmos, só para postar no Instagram, mas sim porque a gente deseja verdadeiramente conhecer aquele autor, conhecer aquela obra e tirar proveito dela. Lewis também começa a falar sobre educação neste capítulo, de como a educação é importante para alcançar outras classes, mas ao mesmo tempo também que o aluno, né, ele vem sendo mais indefeso, né, porque eles buscam menos os livros, já que os conteúdos vêm prontos. E eu fico pensando, né, se ele já achava isso naquela época, imagino o que ele acharia hoje em dia, com tanto acesso à tecnologia, redes sociais, que vem tudo pronto. Um exemplo, o chat GPT, que já vem tudo pronto. Se ele já pensava isso, né, há tanto tempo atrás, imagina hoje. Por isso que eu digo que os livros do Lewis, eles são sempre muito, muito atuais. Porque as pessoas, elas deixaram de aprender, elas deixaram de absorver o conteúdo, de interpretar, elas já têm preguiça de buscar na fonte, em vez de ler o livro, elas já preferem pegar um resumo, né? É tudo mais fácil, o acesso é muito mais fácil, então isso deixou as pessoas um pouco mais preguiçosas no que diz respeito, né, à cultura, à mente, a formar um pensamento, né, que ela mesma tem. É muito mais fácil você seguir modinhas, é muito mais fácil você seguir uma nova onda que tá surgindo, né, você escolher um lado, porque você apenas pega temas prontos e você não vai saber buscar a verdadeira essência daquilo que você está defendendo. Ele cita também que os professores começaram a modelar, né, os seus alunos para que eles leiam o que é a classe dominante, que é aquela classe que são os cultos, pessoas que se acham mais importantes, para que professores, então, eles querem que os alunos leiam somente o que essa classe determina. Então, se os alunos eles não gostarem, né, dos mesmos poemas ou autores que essa classe dominante, eles são rebaixados de classe e não serão, ou né, não serão aceitos na classe dominante. Eu quero citar uma frase que tá na página 61, que diz assim: cultura é uma má qualificação da mesma forma que a santidade. Ambas são difíceis de diagnosticar e fáceis de fingir. Nossa, isso aqui me confrontou demais, assim, porque é muito fácil você sair dizendo por aí que é culto, porque você viu tal filme, porque você lê tais livros, porque você lê tais autores, mas será que você tá entendendo o que esse filme, que esse livro tá passando? Será que você realmente tá absorvendo?
Será que você tá fazendo isso porque você quer ou apenas para se mostrar para alguém? Ou apenas para que te achem mais culto que outras pessoas? Será que você tá fazendo isso para crescer internamente? Ou será que você tá fazendo isso só para se mostrar para os outros, né? Tanto na cultura quanto na santidade, ele fala que isso é muito comum. Então aqui ele diz que se for a segunda opção, se você só tiver para se mostrar, então você é um lírio que apodreceu. Era algo que era para ser bonito, que era para ser excelente e agora está cheirando mal e agora está podre por dentro. Então ele diz que não é uma obra em específico, né, ou alguma música, ou algum filme, enfim, que vai te fazer mais culto. É aquilo que está dentro de você. Pouco importa o que você finge ser se você não é aquilo. É muito fácil você ir num lugar e dizer que aprecia tais obras, enfim, tais obras de arte, mas dentro de você você não é aquilo, sabe? Quando você dorme, quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, será que você realmente é aquilo? Enfim, isso nos faz pensar muito sobre isso, sobre o que a gente tem lido, sobre o que eu tenho lido, sobre o que eu tenho absorvido, sobre aproveitar melhor os livros, sabe? Sobre não ler só por ler, mas realmente tirar algum aprendizado. E aí eu entro no assunto que muitas pessoas dizem, porque livros de literatura, de historinhas, né, de ficção, não tem aprendizado. Gente, muito pelo contrário. Dos livros clássicos, né, enfim, clássicos, romances, você pode tirar muito proveito e não somente nos livros intitulados aí de autoajuda. Isso não busque parecer, busque ser. Isso vale tanto para a cultura como para o cristianismo. É muito fácil você ser um cristão de domingo, que só vai lá e esquenta o banco, e não agir como um cristão. Então, lírios que apodrecem significa tudo aquilo que foi feito para ser bom e belo, mas eles foram destruídos, né, corrompidos pela hipocrisia, por ser aquilo que não é. Mal Danado propõe um brinde, é o capítulo 4, e esse capítulo, ele é uma carta extra, né, a carta final do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, um dos meus livros favoritos da vida, o meu favorito do autor. Eu comentei sobre ele no vídeo que saiu como livros favoritos da vida, então procurem lá. Antes de começar, né, esse capítulo ele não dá spoiler a Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, então se você ainda não leu, não tem problema. É um livro que não tem spoilers, que cada vez que você lê, você vai entender de um jeito diferente, ele vai falar com você, que vale muito, muito, muito a leitura. Então, aqui ele critica a hipocrisia, né? Mal Danado é o diabo convidado de honra de uma formatura que prepara novos diabinhos para o trabalho com humanos. Aqui, então, ele critica Deus porque inimigo, como ele chama Deus no livro, ele diz que, né, Deus, o inimigo, ele considera digno de salvação todas as pessoas, que para Deus todas as pessoas são dignas de salvação, e ele acha isso, né, completamente fora do comum. Então, Maldanado, ele dá dicas no seu discurso, né, de como esses novos diabinhos, esses formantes, iniciantes, eles devem agir sorrateiramente nas pessoas particulares, né, naquelas pessoas que se veem sem importância na sociedade. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela não tem importância nenhuma, que ela não influencia ninguém, mas na verdade, né, a influência, ela tem muita influência, ela influencia na sua casa, onde ela trabalha, onde ela estuda, os locais que ela frequenta, né, ela é uma influenciadora, ela é uma pessoa vista, então sim, todos nós influenciamos alguém de alguma forma. Danado afirma que será péssimo para eles quando as pessoas, quando os humanos entenderem que o termo religião deve acabar. Afinal, não deve existir religião e sim um verdadeiro relacionamento íntimo com Deus. Então, ele diz que é a religião que faz os melhores pecadores. Porque a tentação mais bem sucedida é aquela que acontece com quem diz estar aos pés do altar. O capítulo 5, escrito em 1959, fala sobre a boa obra e as boas obras. Ele começa o capítulo falando que boas obras, no conceito de cristandade, significa ajudar alguém, dar esmolas, ajudar o próximo, mas na verdade, boa obra tem que ser tudo aquilo que fazemos e fazemos com excelência, né? Então, excelência é o que significa boa obra, com dar o nosso melhor em tudo o que formos fazer. E aí ele começa a contextualizar aqui
a indústria, né, como acontecia aí antigamente, que antes as pessoas, elas mesmas faziam suas próprias coisas, né, os seus utensílios, as suas armas, mas hoje em dia foram surgindo especialistas em cada área, né, então tem aquele que faz uma espada, tem aquele que faz uma panela, enfim, são vários especialistas para cada área, então nós optamos por ir lá e comprar daquele que faz a boa obra, daquele que é especialista do que nós, e preferimos do que nós mesmos fazer. Porém, ele diz que nem todo especialista ele faz isso com prazer, então ele distingue dois tipos de trabalho. Aquele que gosta, né, do que faz, que valoriza o seu trabalho, que sente prazer por isso e que se pudesse não receberia, né? Ele só precisa receber porque afinal ele precisa comer, ele precisa viver, então, né, esse é o motivo de ele receber pelo que ele faz. E também tem aqueles que trabalham apenas por dinheiro e que acham que esse trabalho nunca deveria ser valorizado ou que se fosse de graça ninguém iria fazer. Ele fala que o comércio cresceu tanto que aquele que tem prazer no que faz se torna verdadeiramente um privilegiado, né? Aquilo que recebe por algo que ele realmente gosta de fazer deve se considerar um privilegiado. Então, nem tudo que é obra é verdadeiramente uma boa obra. O capítulo 6, escrito em 1958, tem como título Religião e Foguetes. O capítulo que eu menos gostei, talvez porque seja o que eu menos entendi. Eu acho que eu li umas 4 vezes, sem brincadeira, e eu fiquei assim... Oi? Mas vou tentar resumir um pouquinho, né, sobre ele, sobre o que eu entendi. Então ele diz que os cientistas, eles usam argumentos contra o cristianismo, né? Eles ficam citando hipóteses de existirem vidas em outros planetas, como nós homens agiríamos diante disso, quais seriam outras espécies, e se existissem essas outras espécies, essas espécies são racionais? Será que existe redenção para essas espécies? É um capítulo bem filosófico, assim, que te faz ler, reler algumas vezes. Então, tem só um trecho que me marcou. Quando Jesus morreu por nós, não é porque somos a espécie favorita, mas é porque de todas as vidas nós fomos as que precisamos de redenção. Nós que caímos em pecado. Então, esse foi o trecho que mais me chamou a atenção nesse capítulo que eu não entendi muito bem. O sétimo e último capítulo, escrito em 1952, é o que leva o título da obra A Última Noite do Mundo. Foi o meu capítulo favorito, muito confrontador e reflexivo. Aqui ele fala sobre a segunda vinda de Cristo e de alguns pensamentos que impedem homens modernos de crerem firmemente nisso. Ele divide aqui as pessoas em dois grupos, os teóricos e os práticos. Ele traz algumas teorias sobre alguns que creem e outros que não creem na segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas perdem tempo tentando adivinhar quando será a segunda vinda de Cristo, mas o próprio Jesus na Bíblia diz que só o Pai sabe o dia e a hora, né? Então aqui também nesse trecho a gente pode ver um pouquinho da humanidade de Jesus, que ele realmente foi humano assim como nós, que ele veio e se fez carne, né? Que ele veio na Terra como homem. Traz essa reflexão. Se você crê na Bíblia, se você crê em Cristo, por que você fica tentando adivinhar quando é que Cristo dará seu retorno? Né? Como foi citado ali, o próprio Cristo disse que só Deus sabe o dia e a hora. Então, ele fala que nós precisamos viver, nós precisamos aproveitar, mas também estarmos prontos para quando esse dia chegar. Não adianta a gente perder o nosso tempo pensando quando será o dia, mas a gente precisa aproveitar o nosso tempo fazendo a obra aqui no mundo, né? Independente se a segunda vinda de Cristo for hoje, for amanhã, for essa noite, for daqui 2, 3, 5, 10 anos, nós precisamos estar prontos. Ele fala que a segunda vinda, ela não pode gerar medo, né, entre nós, mas mas a gente precisa levar em conta que há um fim. Quando? Só o Pai sabe. Mas ele deixa assim essa reflexão que a gente precisa ter certeza que tem um fim, que há uma segunda vinda, mas que a gente não pode colocar toda a nossa vida, né, somente pensando nisso. Então a gente tem que viver aqui, né, fazer as obras da terra, cumprir o nosso propósito e sem, né, com a certeza de que ele vem, mas sem ficar só pensando nisso. Ele finaliza que tudo na Terra tem um fim, né? Por isso você deve analisar aonde está o seu coração. O que você tem colocado no seu coração, o que você tem consumido,
sabe? Isso foi um capítulo bem confrontador pra mim, assim. O que que os nossos olhos têm visto, que tipo de música a gente tem escutado, quais são as palavras que você tem falado, enfim, tudo nessa vida é precário, provisório, né? Isso é uma dificuldade dos cristãos modernos, ele traz isso, porque, né, os cristãos modernos, nós como os cristãos, muitas vezes a gente coloca o nosso coração em coisas terrenas. A gente não coloca o nosso coração em Deus, né, em coisas do céu. Então ele traz esse confrontamento, aonde está o seu coração? Nós precisamos nos perguntar frequentemente, né? O que nós estamos fazendo ou dizendo. Como seria se essa fosse a última noite do mundo, sabe? Se nós soubéssemos que essa seria a última noite do mundo, que esse seria o nosso último dia, ou que amanhã seria o nosso último dia, nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo? Ou será que nós mudaríamos? Será que nós estaríamos tomando essa decisão se a gente soubesse que Jesus volta daqui a um mês? Ou será que a gente estaria mudando as nossas atitudes? Enfim, esse capítulo foi para realmente fechar com chave de ouro. Eu gostei bastante, principalmente por causa desse último capítulo, que me deixou bem reflexiva. Eu acho que se o C.S. Lewis fizesse um livro só sobre esse último capítulo, teria sido, assim, fenomenal. Com certeza seria um dos meus favoritos. Esse último capítulo é para confrontar mesmo a gente, para deixar a gente pensando sobre isso. E eu acho que vale muito a leitura, muito mesmo, principalmente por causa desse último capítulo. Eu sempre digo que para ler C.S. Lewis você não pode ter pressa, você não pode ter meta. Eu quero ler o livro em 3 dias. Não. Para ler o C.S. Lewis você tem que sentar, reservar um tempo, né? Pegar um caderninho, uma caneta para anotar tudo que vai falando. Ter tempo para ler, para reler se for preciso, saber se deliciar nessas leituras. Eu amo C.S. Lewis, já falei e repito. Pra mim é um dos escritores mais geniais que existem, assim. A forma que ele escreve, sabe? Os sarcasmos dele, tudo que ele, enfim, faz a gente refletir. Pra mim, ele é fenomenal. É um dos melhores escritores que já existiu, assim, pra mim. Então eu acho que ele sempre vai me deixar bem pensativa e esse último capítulo foi bem confrontador. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu alguma outra obra do autor. E se você me recomenda alguma obra também. Não esquece de deixar o seu like e de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.